Seja conosco, Senhor, porque precisamos de Ti. Venha até nós o Teu governo, o Teu reino, e que a Tua vontade seja feita, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Nós vamos compartilhar essa semana, a última semana do alimento diário, semana 4, que tem essa série, e será pregado o Evangelho do Reino. Também é a última mensagem dessa série, né? Agora vai vir uma nova série, então virá o fim. Então virá o fim é o nome da série, irmãos. O Senhor está preparando-nos para a sua volta. Eu creio que é sentimento geral dos irmãos que a volta do Senhor está próxima, né? E o Senhor nos deu essa palavra com o título de Como produzir frutos no reino dos céus. Nós sabemos que o reino de Deus está ligado ao governo de Deus, né? O reino é o governo. E o governo tem todo um suprimento, tem tudo aquilo, toda uma estrutura celestial, né, para que ele possa nos capacitar, para que ele possa nos suprir, para que o Senhor possa dar direção a cada um de nós enquanto igreja, enquanto seu povo. E esse reino também gera ordem, né? Na atual conjuntura que nós estamos vivendo no mundo, com guerras, crises, problemas, nós vemos que tudo isso está ligado e relacionado ao governo desse mundo. Onde não há governo, há problemas, há crises, né? Mas, ao contrário desse mundo, nós temos um governo. Nós estamos debaixo de um governo. E esse governo é o reino dos céus, que vem do nosso Deus. E por termos um governo, o Senhor espera que nós sejamos aqueles que obedecemos a sua palavra. Aqueles que geram frutos para esse governo. Aquele que faz a vontade do Pai nessa terra. E o Senhor, quando pede de nós frutos, requer de cada um de nós, enquanto igreja, frutos, Ele não simplesmente exige frutos, fala, olha, eu preciso de frutos, preciso disso, daquilo, não. O Senhor traçou um caminho, o Senhor nos deu condições, o Senhor nos deu capacidade para que possamos gerar frutos e frutos adequados no reino dos céus. Frutos de acordo com a vontade de Deus. Mateus 5, a partir do versículo 1, fala das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é uma porta aberta, para que nós possamos gerar frutos para o Senhor. É um caminho que o Senhor abriu para nós. É uma direção que o Senhor deu para nós. Versículo 3 diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, né? Nessas últimas palavras nós ouvimos muito isso. E precisamos ouvir muito mais. O Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco todas as vezes que nós precisarmos sermos humildes de espírito. Aquele que é humilde, ele é vazio, né? Ele é carente, ele precisa de algo, precisa de ajuda, precisa de capacitação, precisa ser enchido de algo para que ele possa desempenhar o seu trabalho. E nós, na nossa natureza humana, somos o oposto disso. Nós, em nós mesmos, na nossa condição natural, estamos cheios. Cheios de nós mesmos, cheios de tradições, cheios de problemas, cheios de dúvidas, cheios de certos e errados. Isso é natural do ser humano, né? Quem aí não ouviu falar, não, eu realmente tenho uma personalidade forte, né? As pessoas falam, eu tenho uma personalidade forte. Eu realmente sou difícil, né? Essa é a minha maneira de pensar. Eu não abro mão do que eu penso, não levo desaforo para casa, né? Isso tudo é natural de um ser que não depende do Senhor. É algo natural aos olhos do mundo, né? O mundo ensina para os nossos filhos lá na faculdade que eles têm que ser o quê? Competitivos. Os melhores no que fazem, independente de quem esteja ao seu lado, porque esse mundo é uma competição, né? O melhor vai se sobressair. E por causa dessa ideia,
enche os nossos jovens, os nossos filhos, de um eu muito grande, de um ego muito grande. E cria-se uma geração egocêntrica, independente de Deus. Isso facilmente nós podemos ver. O homem, quanto mais capaz nas coisas do mundo, mais independente de Deus ele é. Quanto mais capaz nas coisas do mundo, mais independente de Deus o homem é. E quando nós olhamos para a figura do reino, é justamente o contrário. O Senhor quer o quê? Que nós dependemos do Senhor em todas as coisas, para que Ele possa realmente nos capacitar com aquilo que vem dEle. Nos esvaziar de toda a nossa capacidade natural, para que nós possamos nos tornar pessoas humildes, simples, e nos encher com toda a sua vida, com toda a capacidade que Ele vai dar através do Espírito. Isso mostra, e tem que mudar para nós, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Criar uma disposição mental para que nós possamos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. E isso não é fácil, irmão. Mudar a mentalidade de um ser caído é muito complicado. Mas quando nós vemos essa realidade do reino que o Senhor quer mudar a nossa maneira de pensar, a nossa mente é a porta de entrada para o reino. Quando nós abrimos a nossa mente, pensamos nas coisas lá do alto, esse reino penetra nesse ser caído que nós somos, então o reino faz morada dentro do nosso espírito. E uma vez que esse reino faz morada no nosso espírito, nós somos trabalhados e nos tornamos pessoas humildes de espírito. Porque nos despojamos daquele ser caído, cheio de tanta coisa que esse mundo nos oferece, e deixamos essa palavra, a vida do Senhor, que está dentro de cada um de nós trabalhar. Irmãos, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram isso que eu estou falando para os irmãos. Mas eu pergunto para os irmãos, qual é a nossa realidade? Quando pisa no nosso calo aqui, ó, quando o irmão faz algo em nós que nos ofende, quando o irmão fala alto com você, você já... tudo. Essa é a nossa realidade. Mateus 7, 1 e 2, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Simples assim. É autodidático, não precisa de muita exposição. Não julgueis para não ser julgados. Vamos, um exemplo, Senhor, se você mede alguém, o Senhor vai pegar aquela reguinha e falar, Luiz Fernando, me presta essa régua que você mediu o irmão, que agora eu vou te medir. É dessa forma. E nós abrimos um precedente muito duro para cada um de nós. Porque muitas vezes nós somos justos com os outros e misericordiosos conosco. É que o Senhor nos livre de sermos justos dessa forma. Todas as vezes que nós, em nosso ser natural, quisermos ser justos, vai faltar amor. E quando nós quisermos praticar o amor, vai faltar justiça. O único que consegue ser justo e com amor é o nosso Deus. Que o Senhor nos dê realmente, é a minha oração, e creio que é o desejo dos irmãos também, que quando precisarmos, sejamos apenas justos. Que o Senhor nos dê tal sabedoria. E quando precisarmos praticar o amor, que praticamos somente o amor. Sem julgamento, sem critérios, sem críticas, sem mágoas, sem falar mal, ou sem dizer que eu estou certo, você está errado. Para que dessa forma nós sejamos governados pelo reino de Deus. Irmãos, esses 2 versículos, nós sermos simples, humildes, vazios de espírito, e não julgarmos, não medirmos, não criticarmos, não trazermos essas coisas para dentro da igreja, vai abrir um caminho sobre modo excelente para cada um de nós na presença do Senhor. Porque dessa forma o Senhor tem caminho em mim e também nos irmãos. De outra forma, nós estaremos totalmente cheios de conceitos, cheios de tradições, cheios de achismos, que não dá caminho para o Senhor nos dar a realidade do reino do Senhor. E o reino, além de governo, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo.
Essa é a realidade do reino do Senhor. Que para a gente ver o quanto é importante nós termos essa disposição mental, Filipenses 2, olha o que Paulo fala aos Filipenses. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, que outra forma há de nós pensarmos a mesma coisa se não for debaixo do governo de Deus? Não existe outra forma. Os irmãos percebem isso? Para nós pensarmos enquanto igreja, enquanto indivíduos com experiências tão diferentes, a mesma coisa, só estivermos na realidade do reino, debaixo do governo de Deus, aquele que pode nos dar essa disposição mental. E ele diz no versículo 3, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como está ligado a maneira da gente pensar, a maneira da gente ver as coisas, como sermos humildes de espírito e não julgarmos, não criticarmos, não trazermos os nossos achismos para dentro da igreja. Só dessa forma nós vamos poder desfrutar da realidade do governo de Deus, do reino de Deus. E ele nos dá o exemplo, versículo 7, falando de Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou. Se esvaziou. Quando a gente... os irmãos todos têm caixa d'água em casa, quando tem um problema que precisa esvaziar a caixa d'água, a gente vai lá, abre as torneiras todas, dá descarga, deixa a água fluir e tal, para poder resolver o problema. Não é assim que a gente faz, né? Porque senão você não consegue. Da mesma forma, irmãos. O Senhor quer que nós abramos as torneiras do nosso ser. Se esvazia, para que Ele possa resolver esse problema. E dessa forma, nós encararmos de forma real a realidade do reino dos céus. Vazios. Sabemos nos humilhar na presença do Senhor. Irmãos, e para que a gente possa ver isso, a gente precisa enxergar a nossa condição. Muitas vezes você pega um remedinho, dá para alguém e falou, esse remedinho aqui é bom para a gripe. Falou, é mesmo, estou com a garganta ruim, estou com isso, mas você põe ele em cima da geladeira e não toma o remédio. Aí chega alguém com gripe e fala, nossa, eu tenho um remedinho bom aqui, aí você pega o remédio, dá para a pessoa, mas você mesmo não tomou. Mateus, voltamos em Mateus 7, que é o texto base nosso. O Senhor... Perdão, irmãos, vamos dar uma idinha lá em Isaías, que fala ainda um pouquinho de sermos humildes. Humildes de espírito. Isaías 57. Isaías 57, 14 e 15. A palavra diz assim, dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, contrito e abatido de espírito. Está falando do nosso interior, do contrito, do abatido, do simples, do pobre, aquele que se esvazia, aquele que se humilha na presença do Senhor. Habito no alto e no santo lugar, e habito também com essas pessoas.
Quando nós aprendemos nos esvaziar realmente no Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, nós trazemos a presença de Deus para dentro de cada um de nós. Para dentro das nossas casas, para dentro do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos do mundo, em tudo aquilo que a gente faz. Isaías 66, um pouquinho para frente. Versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olharei. O Senhor olhará para esse abatido e contrito de espírito. E o Senhor ainda fala algo importante. E que treme da minha palavra. Para nós tremermos da palavra, sentirmos a palavra de Deus. A palavra trazer uma reação dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e saímos da mesma maneira, voltamos para casa. É o segundo ponto. Esse primeiro ponto de sermos humildes está ligado ao segundo ponto, que é o de discernirmos entre o santo e o profano. Para nós discernirmos qualquer coisa, precisa haver um parâmetro de algo certo ou algo errado. Ou dois certos, dois errados, né? Nós precisamos ter parâmetro. E o parâmetro para esse discernimento, para essa diferença, nós já temos. Está aqui na mão de cada irmão e irmã, que é a palavra de Deus. Só dessa forma nós vamos conseguir discernir, fazer separação. A palavra santo é separado, algo que foi separado para o Senhor. O profano é aquilo que transige as regras sagradas, tornando contrário à vontade divina, à vontade de Deus. E nós precisamos fazer discernimento. O Senhor tem um mandamento em Ezequiel 44, 23. O Senhor dá um mandamento para o seu povo. Ezequiel 44, versículo 23 diz: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. É um mandamento do Senhor. O Senhor manda que nós sejamos capazes de discernir. Né? E por outro lado, 1 Pedro 1,15 fala assim: segundo é santo aquele que os chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. O Senhor quer que nós discernimos do que é santo e profano, e quer também que nós nos tornamos santos em todo o nosso procedimento. Levítico fala algo que está ligado à santidade, ou seja, a pureza e a comida. Levítico 11, versículo 3. Aqui o Senhor faz uma relação entre a pureza, a santidade e a comida. A partir do 1 ele diz: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: disse-lhe os filhos de Israel: são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, e os cascos que se dividem em dois, e rumina entre os animais, estes comereis. Aqui o Senhor está mandando fazer separação. Uma correlação, relacionando com a comida, mas também falando nas coisas dedicadas ao Senhor e aquilo que é do mundo. O animal fendido, que tem a onda fendida, tem o casco fendido, né, separado em dois, tem um sentido, tem uma explicação espiritual muito rica. Nós fazemos essa separação do que é espiritual e do que é mundano. Nós precisamos ter essa capacidade, irmãos. A capacidade de distinguir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. A internet, eu costumo dizer que é terra de ninguém, né? Todo mundo posta alguma coisa, todo mundo fala alguma coisa, todo mundo... tem de tudo na internet. Por mais que seja uma ferramenta muito boa para nós, o quanto nos ajudou nessa época de pandemia, né? Nos aproximou, tivemos reuniões e estamos tendo até hoje.
Mas a internet tem coisas terríveis. E muitas vezes você acha algo ali bonitinho, né, agradável, uma mensaginha boa, e já pega o celular, papo no grupo da igreja para uma outra pessoa, para aquilo ali, mas você não busca saber se aquilo veio do Senhor. Queria dizer bem simples. Um tempo atrás, no grupo nosso, a irmã postou uma frase sobre a fé. Muito bonita a frase, com a mão desse jeito. Né? Mas na imagem tinha uma pulseirinha de manjar. A fé daquela que estava dizendo estava onde? A frase era bonita, né? Mas não é algo que veio do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos fazer esse discernimento. Saber separar o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Muitas vezes não é até pecado, mas não vem do Senhor. O Senhor fala, é um mandamento dele para nós. Se nós olharmos 2 Coríntios, Deis. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nos diz assim: não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisas impuras, e eu vos receberei. Nos receberá onde? No seu reino. Nós todos temos o desejo de sermos vencedores. Mas aqui ele nos faz questões, perguntas, para que a gente possa fazer separação. Ele diz: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmãos, nós vamos viver nesse mundo, vamos trabalhar, vamos ter os nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos sociais, vamos fazer todas as coisas necessárias. Mas uma coisa nós temos que ter bem clara em nossa mente: qual é o nosso objetivo nesse mundo? O objetivo do povo de Deus é ser vencedor, ganhar o reino. O objetivo lá do mundo é outro. Qual é o objetivo das pessoas no mundo? É ganhar dinheiro, ser melhor do que o outro, passar o outro para trás, levar vantagem, ser melhor, comprar casa, comprar carro, comprar todas essas coisas. Se resume aqui, somente. Mas o nosso objetivo, enquanto pessoas lá do reino, é o reino. Sermos vencedores. Para quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, o Senhor fala: entra aqui, vou te receber. Vem para cá. Nós estivermos lá na presença do Senhor, ou caso contrário, ele vai falar: não te conheço. Não te conheço. Por quê? Porque você viveu uma vida da maneira que você quis. Curtindo, gozando, aproveitando todos os prazeres transitórios que esse mundo nos oferece. Passageiros, são coisas passageiras. Tudo é passageiro, irmãos. Tudo é passageiro nesse mundo. Você compra um carro, ele é o melhor do mundo, tira ele zerinho lá na agência, 15 dias depois ele já não é o melhor do mundo para você. Fala: puxa vida, acabou a novidade, acabou aquela euforia. Você já andou nele, já experimentou, já viu o que ele faz, ele já não é mais o melhor do mundo. Passageiro, transitório. Mateus, se nós olharmos para Mateus 16, uma porção bem conhecida dos irmãos,
Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E o Senhor pergunta novamente para nós: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Saber discernir, irmãos. Saber fazer separação com aquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente, a direção que o Senhor tem dado para nós, com as coisas que estão nesse mundo, que esse mundo nos oferece. Saber discernir entre o santo e o profano. Outro ponto que o Senhor quer de nós é ruminarmos a palavra. A gente falava muito essa palavra antigamente, estamos falando um pouco, né, irmão? Antigamente eu lembro que, quando eu entrei na vida da igreja, eu achava muito estranho isso, ruminar a palavra. Confesso para os irmãos que eu achava estranho mesmo, né? Eu nunca tinha visto esse sinônimo, ruminar a palavra. Nós perdemos, talvez, esse desejo, irmãos, de ruminar a palavra. Aqui, aquela porção de Levítico, fala do animal do casco fendido e também daquele que rumina, né? Como o animal que rumina é aquele que mastiga, come, né? Engole a comida fica parada no estômago, aí ele para, volta, aquela comida volta à boca, ele mastiga de novo, vai tirando os nutrientes, volta ao estômago, e assim quantas vezes for necessário. Até que ele se esvazie completamente e volta a comer novamente. Isso é ruminar. Como é que está a nossa leitura, irmãos? O nosso contato com a palavra de Deus? Como é que está o teu desejo em ler a palavra de Deus? Você tem alegria em estar lendo a palavra, acha cansativo, maçante, tem tempo para isso? Ou, eu aproveito a mensagem de áudio, ou alguma coisa e vou me alimentando dessa forma. Ruminar a palavra. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, nós vemos o exemplo dos tessalonicenses. Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que vós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Para que essa palavra possa operar eficazmente em nós precisamos ruminar a palavra e recebê-la com a importância que tem que ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós. Se você tem que desejo de ouvir a palavra de Deus, muitas vezes não olha para o irmão que está compartilhando, mas olha para Deus. Rumina essa palavra. Pede para o Senhor revelar para você. Fala: Senhor, eu preciso compreender, me dá a luz. Leia uma vez, leia duas, leia 10 se necessário. A gente vê os irmãos falar, é a minha experiência também. Quantas vezes você lê um versículo hoje e fala: puxa vida, eu já li esse versículo 200 vezes, mas hoje ele se abriu para mim. Não é assim? Hoje ele se abriu para mim. Ruminar essa palavra. Porque Deus tem nos dado a palavra de Deus, irmãos. A própria palavra de Deus. E quando ela opera dentro de nós, causa algo dentro de nós, ela causa transformação, aí sim nós podemos gerar frutos para o Senhor. Porque nós temos algo trabalhando dentro de nós, para que esses frutos possam ser gerados. Mateus 21, 43. Mateus 21, 43 diz algo muito importante. Nós precisamos levar isso em consideração. Aqui Jesus está dizendo, se referindo aos judeus, ao povo de Israel, e também a cada um de nós como igreja. Ele diz: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus dizendo aos judeus, falou, olha, o reino de Deus que era para vocês será tirado. Entregue à igreja, a cada um de nós, para que nós possamos produzir os respectivos frutos. Mas como produzir frutos se nós não conhecemos a palavra, não temos o parâmetro da palavra, não temos um relacionamento com a palavra de Deus? João 15. Nós vemos o processo. João 15. Outra porção conhecida dos irmãos, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui há um processo de cortar os ramos mortos, aparar, né, adequar para que produza mais frutos. E tudo isso é limpo, essa planta é limpa por meio da palavra. Por meio da palavra. Olha, estava vendo essa palavra e pensa assim, quão triste seria para cada um de nós se o Senhor olhar para nós e falar, puxa vida, esse aí não produz nada. Inútil. E nós temos tanto, irmão, nós temos ouvido tanto a palavra do Senhor, basta nós ruminarmos essa palavra, buscarmos o que realmente o Senhor vai fazer produzir dentro de nós. Ruminar a palavra, discernir, fazer discernimento entre as coisas de Deus. Nós temos necessidade disso, os tempos hoje são difíceis, irmãos. O inimigo está cada vez mais sutil, mais perspicaz. Nós temos que aprender a fazer discernimento, e para fazer discernimento nós temos que conhecer a palavra, é a base, é a referência. Outro ponto, vamos voltar para Mateus 7. Mateus 7. A partir do 7, diz assim, é algo em relação à nossa oração e a maneira como nós contatamos as pessoas. Né? A gente contatar as pessoas, pregar o evangelho da graça, pregar o evangelho do reino, é algo que produz frutos do reino. Mas esses versículos, por vezes, eles se tornam um pouco, vamos dizer, destoados do que nós estamos falando do reino, porque eles dizem assim, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou qual, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa passagem está relacionada à maneira como nós contatamos as pessoas. Muitas vezes, nós queremos ir pela nossa própria capacidade, pelos nossos conhecimentos, pela nossa eloquência, né? Por artifícios humanos. Mas aqui ele fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Quero que os irmãos percebam, na nossa naturalidade, no nosso natural, nós vamos buscar um caminho que nos leve a uma porta e que essa porta possa abrir. Na palavra de Deus é totalmente o contrário. Primeiro nós pedimos, nós buscamos e nós batemos. Até que o Senhor abra a porta. Aí sim, ele vai colocar o caminho à nossa frente. Os irmãos entendem? Pelas nossas experiências, a gente vai contatar as pessoas,
Por vezes, nós não temos sucesso. A pessoa está indiferente, a pessoa não recebe a palavra, não recebe a oração, né, irmã Dilma? A irmã tem experiência disso, né? Nós pedimos, o Senhor não nos abre a porta. Então, nós não devemos só pedir, aí nós temos que buscar. Senhor, abre essa porta. Senhor, prepara para mim. Senhor, faça com que se torne acessível. Mas, por vezes, ainda na nossa experiência, não basta. Nós temos que bater. Entre o pedir e o bater, existe uma distância. Quando você está pedindo, você ainda está distante do propósito de Deus. Você está pedindo que o Senhor nos dê a chance, né, nos dê pessoas, revela para nós a ocasião, a oportunidade. Nós estamos pedindo. Mas quando você bate, você está bem próximo ao propósito de Deus. A busca para que nós possamos contatar as pessoas, pregar o evangelho, mas de acordo com aquilo que Deus tem abrido para nós. De acordo com o propósito eterno de Deus. Mas e quando Deus abre a porta, você bate, ele abre e coloca um caminho. Aí as coisas fluem. Aí a pregação tem sucesso, a palavra opera eficazmente, e tudo se abre e o propósito de Deus é cumprido dentro de nós. Os irmãos percebem a necessidade de busca que nós temos para podermos fazer de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pedimos, o Senhor abre imediatamente, porque pedimos de acordo com a palavra de Deus. Outras vezes a gente pede, o Senhor não abre imediatamente, mas a gente busca, e o Senhor também nos dá. Mas por vezes nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos até que bater, para que o Senhor revele, para que o Senhor abra esse caminho para nós. E quando Ele abre esse caminho, Ele supre todas as coisas. É o que diz o versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Os irmãos percebem? Quando essa porta se abre, o Senhor vai suprir todas as condições. Mas a porta precisa se abrir, para que o Senhor coloque o caminho em nossa frente. Nós não podemos ser aqueles que agimos por artifícios humanos, pela nossa capacidade própria. Orar de acordo com a vontade do Senhor. Então, o versículo, irmão, desse versículo 11, ele está em Lucas. Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, versículo 13. Ele é um versículo que completa aquele versículo 11 de Mateus 7. Diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Os irmãos percebem que essas coisas boas vêm do fluir do Espírito. Coisas boas, ou seja, um caminho sobre modo aberto para que a gente possa frutificar, vem do fluir do Espírito, do trabalhar do governo de Deus em cada um de nós. Essa é a maneira correta, irmãos, de nós contatarmos as pessoas, fazermos a obra no reino, levarmos essa realidade do reino até o Senhor. Terminando, irmãos, mais rapidinho. Outro caminho, ainda em Mateus 7, algo que o Senhor abriu para nós, para que a gente possa praticar, é o caminho da vida. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que se acertam com ela. Nós escolhemos o caminho da vida. Escolhermos o caminho da vida, o que é? Sermos humildes de espírito, sabemos discernir entre o santo e o profano, sabemos ruminar a palavra e orar de acordo com a vontade do Senhor. Isso nos restringe, irmãos. Isso nos dá uma única direção, que é Cristo em nossas vidas. O Senhor, quando fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
É um único caminho, não existe dois. É uma única direção, não existe duas. A única verdade é a palavra de Deus. E esse caminho e essa verdade nos conduz à vida. E a vida nos conduz ao reino de Deus. Se nós ligarmos esses versículos a Mateus 7, 12, Mateus 12, 14. Perdão, irmão, não é essa referência, não. É Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Os irmãos percebem que todos os requisitos, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, toda a lei dos profetas, conduz a um caminho de amor. E Cristo é amor. Amor pela palavra, amor pelo nosso Deus, amor por essa direção que o Senhor tem nos dado, amor pela igreja, amor pelos irmãos e principalmente, irmãos, amarmos o Senhor sobre todas as coisas, para que Ele seja prioridade em nossas vidas. Não existe outra maneira da gente dar frutos na vida da igreja. Não existe outra maneira da gente dar frutos na presença do Senhor. O Senhor ainda fala em Lucas 13, para a gente terminar. Lucas 13, a partir do versículo 6, uma parábola, e diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, e se não, mandarás cortá-la. Esse viticultor é o Senhor Jesus, sendo misericordioso conosco. Há tempo ainda, irmãos, para que o Senhor possa cavar as nossas raízes, tirar as nossas raízes, para que o Senhor possa colocar, aqui fala de um estrume de insumos, para que a gente possa frutificar. O irmão Nélio compartilhou algo conosco que ficou comigo. Nós nos arrependemos pelo tempo que não passamos debaixo do governo de Deus. É necessário, irmãos, é necessário para cada um de nós. Nós nos arrependemos pelo tempo que passamos ainda debaixo do governo desse mundo. Nos voltarmos para o Senhor, deixar o Senhor cortar as raízes desse mundo e plantar raízes lá no céu. Esse é o nosso Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, olhando para você e para mim e falar: olha, dá tempo, deixa mais esse ano. Mas, por outro lado, nós sabemos que o tempo é de urgência. Nós não temos muito tempo mais. Por tudo que tem acontecido ao nosso redor. Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. Está bem próxima. Talvez, se nós nos distrairmos com as coisas desse mundo, nos distrairmos com o que esse mundo nos oferece, talvez não dê tempo desse viticultor arrancar suas raízes, afofar a sua terra para que você possa produzir frutos. Talvez não dê tempo. Que nós possamos viver nessa realidade, mas sempre com a certeza de que o Senhor está sempre ainda esperando para cuidar das nossas raízes, cuidar de cada um de nós. Amém? Queria orar com os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ainda falar conosco. Obrigado, Senhor, por depender de nós e querer que nós sejamos frutíferos na tua presença. Possamos receber a tua palavra, possamos sermos transformados pela tua palavra e também oferecer a tua palavra a outras pessoas que ainda não te conhecem, que possam vir a crer a ti e seres inseridos na realidade do reino.
Ó, Senhor, nós sabemos que esse é o trabalho da igreja. Sabemos que o Senhor escolheu que fosse dessa forma. Que a tua igreja fosse instrumento do teu reino. Que a tua igreja fosse servo fiel para aquilo que é a tua vontade nessa terra. Ó, Senhor, nos dá tal realidade. Nos capacita. Tira de nós os artifícios humanos, coisas naturais que existem dentro de nós. E nos enche com teu Santo Espírito, Senhor. Para que possamos, naquele dia, nos apresentar diante do Senhor, e o Senhor possa olhar para cada um de nós e nos dizer, servo bom e fiel. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que olha para nós, o Senhor é aquele que vê em secreto e conhece os nossos corações. Nos livra, Senhor, de toda soberba, nos livra de todo egoísmo, nos livra de nós mesmos, Senhor, e nos dá realmente um novo olhar para tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Que a nossa mente possa ser posta no Espírito, de maneira que nós tenhamos a visão e a realidade da tua vontade. Para as nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos familiares, no nosso trabalho, seja qual for o segmento, Senhor. Em todas as coisas nós dependemos de ti. Abençoa, Senhor, e visita cada irmão e irmã. Visita, Senhor, os nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. Conhece as nossas carências, as nossas falhas. Nos lava, Senhor, com teu precioso sangue, porque tu és tudo para nós. Tu és o nosso Deus, Senhor. Amamos a ti e a tua palavra. E que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.